Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aqueles assuntos, aquelas informações, informes, boatos, rumores que correm no entorno da nossa bolsa de valores. E quando nós colocamos a correta interpretação sobre, isso nos ajuda muito na nossa tomada de decisões. Hoje é dia 10 de dezembro de 2024, agora são aproximadamente 5 horas e 40 minutos da tarde, um pouquinho menos. A gente já vai dar uma olhada como é que está a nossa bolsa de valores, já que ela está se encaminhando para o fechamento do pregão. E os temas de hoje estão divididos praticamente em 3 partes. Nós vamos falar sobre o Tesouro Direto, que saiu do ar de taxas pré-fixadas de aproximadamente 15% ao ano, depois que isso aconteceu. Também vamos falar sobre a poupança, que tem registrado mais saques do que depósitos pelo 5º mês consecutivo. E por fim, o que é chamado desse vídeo, onde nós vamos dar uma olhada em que classe social que nós pertencemos. E nós vamos ver como que isso foi categorizado. Dá para se dizer que hoje é um dia em que a nossa bolsa de valores está bem assanhada. Nós podemos olhar aqui o Ibovespa, ele vai a 128.237 pontos. Já teve aqui a 128.510, então ele está mais perto da parte de cima do que a parte de baixo, que foi 127.212 pontos. Nesse instante, está subindo 0,81%. Também, quem vem nessa toada, já faz um tempo, inclusive superando aí, o Ibovespa, é o IDIV, que é o índice das empresas que pagam dividendos. E quando nós começamos aqui no canal, estava em 8.000 e alguma coisa lá por baixo, né? Agora já está em 9.469, subindo no dia de hoje 0,52%. Enquanto que o IFIX está aqui a 2.967 pontos, ele cai 1,06% no dia. O IFIX, que eu acredito que em torno dos últimos 45 dias ele tem sido muito pressionado para baixo, principalmente por conta das taxas de juros. E vamos começar aqui pelo investidor, o Estadão. Essa reportagem que é assinada por Luiza Lanza, ela é do dia 9 de dezembro de 2024, no dia de ontem, portanto, em torno de 1h da tarde. A informação que ela traz é a seguinte: o Tesouro Direto sai do ar depois de taxas pré-fixadas se aproximarem de 15% ao ano. Se nós olharmos aqui para o corpo da reportagem, né, o Tesouro Direto ele deu um circuit break. Aqui está marcado dessa forma porque não. Esse break é só para fazer aquela correlação com a nossa bolsa de valores. Mas normalmente essa interrupção de negociações ela ocorre quando a volatilidade das taxas de juros está muito alta, oscilando para cima ou para baixo. O que acontece é que, pela manhã, como se mostra aqui, né, os títulos do Tesouro pré-fixado bateram um recorde de rentabilidade. Veja que o Tesouro pré-fixado para 2027 oferecia 14,75%. Por isso que ele fala que vai se aproximar dos 15% ao ano. Enquanto o ativo, com vencimento em 2031, ele rende anuais 14,26%. Também o Tesouro IPCA+, ou seja, é a inflação e aquele mais ali, era negociado com taxas elevadas. O título com vencimento em 2029 era oferecido a um retorno anual de 7,38%, além da variação da inflação. E por que as taxas estão tão altas? Todo mundo recorre às mesmas explicações. A baixa confiança de investidores com a situação fiscal do país, que piorou depois que o Executivo apresentou, no final de novembro, as medidas voltadas para o seu ajuste fiscal. E desde então, a curva de juros ela vem passando por um ajuste bastante acentuado, enquanto que alguns players aqui no mercado chegam a revisar para cima as projeções da Selic até 15%. Veja que o Comitê de Política Monetária se reúne nesta quarta, dia 11, para decidir sobre o futuro dos juros do país. Na verdade, é entre hoje e amanhã, né? Hoje dia 10, amanhã dia 11 sai o fechamento da decisão deles. A tendência é que o grupo do Banco Central opte por elevar a Selic em 0,75 pontos percentual, fazendo com que a nossa taxa de juros passe para 12% ao ano. Vamos dar uma olhada no que vai acontecer amanhã. Lá, na outra banda, aqui na Isto É Dinheiro, assinado por redação junto com a Reuters, é uma reportagem do dia 6 de dezembro, ela é mais antiga, mas a informação aqui é interessante. A poupança registra mais saques do que depósitos pelo 5º mês consecutivo. Veja a rentabilidade. Depois nós vamos dar uma olhada na rentabilidade lá no final, até para a gente ligar com o Ibovespa, o índice dos dividendos e o IFIX também, que nós vimos logo no começo do vídeo. A caderneta de poupança registrou em novembro saques líquidos no valor de quase 3 bilhões, chegando ao 8º mês de retiradas no ano. Então, né, nós estamos no 12º mês, e aqui ele está se referindo ao mês de novembro, portanto, está falando de 11 meses. De 11 meses que nós temos, 8 foram de retiradas. Só 3 houve mais depósitos do que retirada.
Isso de acordo com dados do Banco Central, que foram divulgados na sexta-feira, o dia 6, o dia dessa reportagem. Em 2024, somente os meses de março, maio e junho, então dos 11 meses, esses 3 aí apenas, tiveram entradas na poupança, ou seja, a entrada maior que a retirada. Este foi o 5º mês seguido, então de lá para cá, são 8 meses, mas 5 seguidos, de mais saques do que depósito. Então é algo a se pensar sobre o que poderia estar acontecendo. Então aqui vamos dar uma olhada quanto que é a renda, a poupança. A rentabilidade atual da poupança é dada pela taxa referencial, mais uma remuneração fixa de 0,5%. Isso aí, essa fórmula, ela se aplica sempre que a Selic estiver aqui acima de 8,5% ao ano. A taxa básica de juros está em 11,25%, podendo, então, como a gente viu, chegar a 12%. Daí que a gente conclui que a poupança normalmente é um péssimo negócio. Mas será que só a poupança é um péssimo negócio? Então a gente pode olhar de outra forma. Em 12 meses, até novembro, a rentabilidade da poupança foi de 7,12%. A inflação, a gente sabe, está batendo ali nos 5, né, 4,7% a projeção para o final do ano. Portanto, ela está ali, pelo menos em 12 meses, numa condição um pouquinho melhor do que a inflação. E dê uma olhada aqui no desempenho das aplicações, tem várias aplicações aqui, nos últimos 12 meses, até novembro de 2024. E aí está lá na frente, Bitcoin. Bitcoin está com 211%, isso porque, como você pode ver aqui, isso está mostrado em percentual. Depois nós temos aqui as BDRs em 67,6%. A gente tem que lembrar, né, que a bolsa americana ela tem andado bastante nos últimos tempos. O ouro com 29,97%, o dólar aqui com 22,65%, o CDI 10,79% e também aqui o IDIV, o índice dos dividendos de 9,45%, e aqui nós vamos dar uma olhada lá no IFIX, que tem perdido aqui, ó, menos 1,23%, e o Ibovespa está aqui bem embaixo na rabeta, com menos 1,31%. Mas e a poupança? A poupança está aqui, ó, 7,12%, melhor que o IFIX, melhor que o Ibovespa. Também ali no final tem as small caps, mas eu não falo muito sobre isso aqui no canal. Se você investe, tem um índice que está apontando como anda de menos 12,93%. E nossa última abordagem está no Capitalist. Então veio aqui nesse site, assinado aqui por João Monteiro, no dia 5 de dezembro de 2024, também na semana passada, a qual classe social você pertence. O critério de classificação econômica Brasil, então é o nome que foi dado, né, para esse estudo, foi desenvolvido pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, a ABEP. Então essa aqui é a referência. Fatores como a renda familiar, educação e infraestrutura domiciliar são métricas com papel crucial na determinação da classe social. Aqui eu concordo, porque se você olhar apenas para a questão de renda, você está olhando só para, não a classe social, mas a classe econômica da pessoa. Então, aqui tem a definição de classes sociais e os aspectos que foram avaliados. Então, o critério da ABEP leva em conta a escolaridade do chefe da família, a infraestrutura da residência, a renda total e quantidade de pessoas em uma família. Salários, benefícios e outras fontes de renda são somados para determinar a classe econômica. Perfeito, exatamente isso. Então nós vamos dar uma olhada distinguindo a classe econômica de classe social. Divisão das classes sociais. Então, depois, olhando tudo aquilo, eles chegaram à conclusão, tem todos aqueles elementos, as pessoas são classificadas, e aí eles agora fazem um extrato para ver como que elas estão, que valores elas estão recebendo mensalmente. Então veja aqui, ó. Na classe A se recebe a partir aqui de R$ 28.240 por mês, ou mais de 20 salários mínimos. Na classe B, vai ficar entre R$ 14.120, por acaso é a metade aqui, ó, de R$ 28.240, entre 10 e 20 salários mínimos, porque eles estão fixando essa referência do salário mínimo. Na classe C, entre R$ 5.648 e R$ 14.120, ou seja, provavelmente em 2026 a carteira aqui do canal deva estar entrando aí na classe C. Hoje a carteira do canal é uma carteira pequenininha, ela é um modelo para a gente estudar e aprender sobre ela. Está aqui na classe D, entre R$ 2.824 e R$ 5.648, ou seja, entre 2 e 4 salários mínimos. E a classe E, até R$ 2.824, ou menos de 2 salários mínimos. Então, ela sendo a pior classe estabelecida pelo estudo. E a situação atual dos brasileiros, onde é que eles ficam? Depois que eles dividiram as classes. A realidade da população brasileira mostra que cerca de 75%
pertence às classes C, D e E. Então a carteira do canal é muito pequenininha, né? Ela tem só 4 anos, mas em 4 anos ele pelo menos já está ali na classe C. Mas vamos ver, né, como isso vai se comportar ao longo do tempo. Provavelmente a gente vai voltar um dia nessa reportagem para olhar o quanto nós estamos evoluindo. Mas aqui, ó, veja que na classe A está quase 3% da população brasileira. Enquanto que na classe E, aqui ele separou a classe B1, aí eu não tenho os dados para fazer essa separação, que é B1 e que é B2, mas na B1 está 5,1% e na B2 16,7%. Eu não aprofundei no estudo, só estou trazendo a reportagem aqui. Mas é interessante aqui que aproximadamente 25% da população se encontra nas classes A, B1 e B2. Eu acho até bastante interessante. Já o restante, os 75%, que é o que ele está falando, né, fica aqui na classe, ele separou também C1, 21%, na classe C2, que é 26,4%, e na classe D e E, que está 27,9% aqui. Até seria interessante separar isso para saber, né, porque são duas classes totalmente distintas, para onde que nós estamos pendendo mais, se é para D ou para E. Mas de qualquer forma, dá uma noção e você pode olhar para estas informações e saber onde você pode, enfim, se colocar. Temos aí, portanto, mais um estudo trazido aqui no canal, onde a gente pode olhar um pouco da parte econômica, de como está se comportando, por exemplo, as saídas da poupança, qual é o indicativo que tem ali por trás. Muito provavelmente estão migrando para a renda fixa, CDBs, essas que têm um pagamento maior, então se tira dali e coloca dentro desses outros produtos. Também o Tesouro Direto ao que se está oferecendo. O Circuit Breaker é um indicativo de que lá na frente estão vendo um aumento da taxa de juros e as pessoas já estão apostando mais nisso. Claro que as pessoas que administram isso, elas ficam um pouco mais restosas e acabam provocando o Circuit Breaker. Já com relação às classes sociais, a gente viu aí que, claro, né, as rendas do Brasil, elas são rendas baixas, tá, no final das contas, são interessantes para fins de Brasil, mas toda vez que você sai aqui do país, você sente bastante como tem diferença nesses aspectos. Então, medidas, né, como essas que a gente adota aqui no canal, de caminhar na direção do investimento, fazer uma construção de longo prazo, vai nos apontar logo ali que muito rápido nós vamos estar numa classe melhor dentro do país, isso é uma carteira pequena, dentro de uma forma de trabalhar com investimentos que é bastante conservadora, a gente já começa a enxergar como são relevantes os resultados que nós obtemos. E depois, mais adiante, aí você decide, será que o Brasil realmente é um país para você ficar, ou será que você teria uma escolha, uma oportunidade melhor fora daqui? Deixo para que você responda. Mas dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre. Meu grande abraço